nome de Jesus. Amém. Amém, amém. A carta que temos discorrido aí há alguns domingos, nós temos aí essa carta que fala da alegria no Senhor. E o apóstolo Paulo é aquele que transborda esse sentimento diante da realidade que ele viveu. E enquanto escreve as suas cartas, as suas epístolas, nós percebemos um apóstolo que não esmoreceu em momento algum, mas ele não se furtava de momentos difíceis, mas também ele sabia que naquele que ele estava crendo, eu sei em quem tenho crido, eu sei onde é que eu tenho colocado o meu depósito, a minha confiança, a minha esperança. E a carta de Paulo aos Filipenses é uma carta que desafia cada um de nós a conhecermos mais o nosso Deus. O apóstolo aqui preso, ele fala, olha, eu quero cientificar, irmãos, que no capítulo 1, de que todas as coisas que me têm acontecido, têm contribuído para o progresso do Evangelho. O Evangelho, ele progride na vida do apóstolo Paulo, mesmo ele enfrentando as lutas e as dificuldades que ele viveu aqui. E ele vai no capítulo de número 1 ainda dizer sobre a alegria, sobre essa perspectiva que ele tem do nome de Cristo, do Evangelho. E quando ele entra no capítulo de número 2 aqui, ele vai mostrar para nós, especialmente no texto e nos versículos que nós lemos, aqui, aquilo que Cristo suportou. Olha só, ele vai exemplificar a pessoa de Jesus e aquilo que Jesus passou e como ele enfrentou e cumpriu com a sua missão. No Brasil, nós temos a imagem de Cristo sendo uma imagem que se resume a tratar a Jesus como um bebê inofensivo na manjedoura, né? E os animais em cima do bebê, babando ali, olhando, né? Será que Maria deixou esses animais perto assim do bebê? Lógico que não, né? Mas essa é a imagem que nós temos no Brasil de Jesus, né? Uma na manjedoura, bem rústica, e esses animais ali bufando em cima da criança. Quando não, nesta época de Páscoa, nós temos também mais ou menos a figura de um Jesus impotente, sangrando na cruz. É a característica que nós temos de Cristo no Brasil. E o apóstolo Paulo já escreveu para nós, mostrando aqui a realidade da pessoa de Jesus, quem Ele é. E que está disponível para cada um de nós percebermos a grandeza de Jesus. Não é apenas um bebezinho, não é apenas o Cristo crucificado, ressurreto. Ele é muito mais que isso. Eu convido você para olhar nesse texto nessa noite, para nós tirarmos a lição para a nossa vida e também para fortalecimento da nossa fé. O apóstolo Paulo, ele diz, no versículo 5, leia comigo: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tende. Essa expressão significa um apelo, uma exortação a se imitar a Cristo. A regra da vida cristã nossa, a regra da nossa vida cristã é imitar a Cristo. Quando nós abraçamos a fé, nós fomos inseridos em um sistema onde nós não podemos imitar outro, a não ser a Cristo Jesus. Ele é o modelo, Ele é o caminho,
Ele é o referencial da nossa vida. E Paulo fala, olha, tende, né, um apelo a cada um de nós. Tende em vós quem? A comunidade da fé. É a comunidade. Não é o pagão que tem que imitar Cristo. Não é aquele que anda segundo os padrões do sistema mundano que deve imitar a Cristo. Quem deve imitar a Cristo é a comunidade da fé. Tende em vós, né? Aqui é a comunidade cristã, e ele fala o mesmo sentimento. O mesmo sentimento. Ou seja, o que Paulo está querendo mostrar para nós aqui nesse versículo é dizer da seguinte forma: pensem constantemente, coloque na sua mente, no seu interior, aquilo também que Jesus pensa. Essa é a ideia. Constantemente se esforce para pensar e para sentir o que o próprio Jesus pensa e sente. O mesmo sentimento. A mesma convicção. O mesmo propósito. A mesma ambição. A mesma perspectiva. Constantemente nós precisamos ter esse esforço para pensar aquilo também que Cristo pensa. E o que Cristo pensa? Olhe comigo no capítulo 2, versículo 1 a 4. Leiamos juntos. Capítulo 2, versículo 1 a 4. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual é dos outros. É isso que Cristo quer que nós pensamos. O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ou seja, unidade, humildade, reciprocidade, solicitude. Considerar o outro acima, dignidade, conferir honra uns aos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Nós estamos, irmãos, inseridos nesse contexto. Esse contexto é o drama que nós podemos dizer da redenção. É a história da redenção no qual você foi arrancado do contexto de orgulho, de prepotência, de arrogância, de um status. Você foi arrancado desse mundo e colocado no mundo que você precisa ter o mesmo sentimento que Cristo. Eu e você precisamos ser unidos. Nós precisamos viver uma vida de humildade, reciprocidade, consideração com aquele que está do nosso lado. Essas qualificações é o que nós precisamos. Então nós adquirimos todas elas, essa perspectiva e essa regra, quando nós nos convertemos a Cristo. Quando Cristo nos converteu, quando Cristo nos chamou, na nossa conversão, no nosso batismo, quando os eventos salvadores da história adquiriram um significado importante na nossa vida, pessoal, uma experiência de cada um, na sua conversão, na sua entrega a Cristo, naquele exato momento, você foi inserido nesse sistema, nessa regra.
Então, os crentes, eles passam do domínio da velha natureza para a vida inaugurada pela vitória de Cristo naquela cruz, sobre os poderes das trevas. Nós adquirimos. E agora nós somos os responsáveis para dar continuidade ao ministério que Cristo iniciou. Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, fareis obras muito maiores do que estas. Não é essa a palavra de Jesus? Darmos continuidade ao ministério de Jesus precisa nivelar a nossa vida pela unidade, pela humildade, e pela compaixão, pela solicitude uns para com os outros. Versículo 6 ele diz, vamos ler juntos? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. A ideia do texto, subsistindo, ou seja, existindo, tem um sentido de permanente. Cristo Jesus existia e existe eternamente na forma de Deus. A ideia do versículo, quando fala, pois ele subsistindo em forma, aqui, traz a ideia para nós, daquilo que é anterior. Ele já era Deus. Jesus é Deus. Antes de ter encarnado, Jesus já era Deus, em forma de Deus. Pois ele subsistindo, existindo, anteriormente, na eternidade. Ele nunca deixou de ser Deus. Ele é Deus e ele continuará sendo. Então, o versículo 7 desse texto diz, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. Aqui nós vemos a sua natureza sendo reconhecida, sua natureza humana sendo reconhecida. Aponta aí para o aspecto externo, físico de Jesus. Agora, o caráter de Jesus, totalmente divino, Deus de Deus, totalmente eterno, a sua eternidade. E aí nós percebemos que esse versículo de número 7 aqui, o versículo que nós lemos, tem um grande propósito para nós. Quando ele é reconhecido em figura humana, esse Deus, Jesus, o propósito é mostrar para nós a grandeza que foi o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. A grandeza de Jesus, de ser Deus, subsistindo na forma de ser Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas ele se fez homem, humano. Ele deixou tudo, toda a sua glória. Então nós percebemos a grandeza do seu sacrifício, do Cristo encarnado. Abra sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 8. Dá para colocar para nós, hein? 2 Coríntios 8? Vai colocar lá, não precisa abrir não. Vamos conferir. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Achou? Vamos ler juntos? Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis a grandiosa obra da salvação. Era rico, se fez pobre, por amor de nós. A grandeza da salvação na história de Cristo Jesus. E ele não considerou a sua existência numa forma igual a Deus, numa forma de igualdade a Deus, como um privilégio a apegar-se ou usurpar. Pelo contrário, a si mesmo se esvaziou, deu a si mesmo.
Então, o significado dessa sentença, do versículo 6, versículo 7 para nós, é que ele se despojou, ele se deixou esvaziar de toda a sua glória, se esvaziou de tudo aquilo que ele possuía, ao tornar servo de cada um de nós. Ele a si mesmo se humilhou, fez obediente até a morte e morte de cruz. Cristo jamais deixou de ser o possuidor da natureza divina, jamais. Jamais deixou de ser Deus. Mesmo em sua morte, não é? Mesmo na sua morte, diante daquela realidade, ele jamais deixou de ser Deus. Ele renuncia todas as suas riquezas, que nós acabamos de ler no 2 Coríntios capítulo 8. Ele renuncia toda a sua riqueza. Ele renuncia toda a sua vida. Ele renuncia toda a sua glória. Lá no capítulo 17 de João, ele vai dizer: Pai, agora glorifica com a glória que eu tinha antes. A oração sacerdotal: Pai, agora me glorifica com a glória que eu tinha antes. Ou seja, ele se despiu de toda a sua majestade, de toda a sua grandeza. Ele se despiu de tudo aquilo que ele era, por amor de nós, de todos os seus atributos incomunicáveis, de toda a roupagem majestosa que somente ele poderia usufruir. Ele se despiu assumindo a forma de servo, assumindo aqui a aparência de um humano, se humilhando, sendo obediente. Cristo identificou-se conosco, uma humanidade não redimida, caída. Ele se identifica com cada um de nós, com essa humanidade que é escravizada pelo pecado, pelas forças de Satanás, porque ele nasce à semelhança do homem. Ele caminha na obediência e no sofrimento. E agora nós temos a grande notícia. E a notícia para nós é que esse homem, esse Deus soberano, dono de todas as coisas, Deus soberano, sustentador de todas as coisas, ele se torna servo de todos. Dá para você imaginar isso? O dono de todas as coisas, o criador de todas as coisas. Tudo aquilo que existe foi por causa dele, por meio dele. Nada existiria se não fosse ele. Ele se torna servo de todos nós. Quer mais um pouquinho? Mesmo servo, continua dono de todas as coisas. Mesmo servo, continua dono de todas as coisas. Quer humildade mais que essa, irmãos? Humildade desenhada para nós. Desenhada. Confronta o meu coração orgulhoso. Confronta o meu coração arrogante, que eu acho que eu sou alguma coisa. Jesus, tendo tudo, se humilhou, se torna servo de cada um de nós. E ele ainda continua dono de todo o universo, de tudo aquilo que contém, pertence a ele. E ele é o nosso Senhor, assume, ao mesmo tempo, servo, mas conservava ainda a forma de Deus. Queridos, versículo 8, diz assim: juntos, assim o mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Se fez obediente, morte dolorosa, morte ultrajante, maldita. Ele se entrega ao limite máximo da submissão. Jesus se deu. Essa morte aqui era uma morte reservada para aqueles que não têm direito algum na sociedade.
A morte de cruz era uma morte reservada para aqueles que perderam todos os seus direitos. Ele, então, se submete a esse tipo de morte. Ele se submete a perder todos os seus direitos por amor de nós. Lembro quando estava na agência missionária Jocum, e lá nós tínhamos uma expressão, né? Era: meu direito é de não ter direito algum. O nosso direito é de não ter direito algum. Porque o próprio Deus que tinha direito se submeteu a uma vida sem nada. Sem nada. Sem nenhum direito. E ele morre nessa morte humilhante, ultrajante, dolorosa, que é a morte de cruz. Zombaria. Então todo o caminho que ele faz é o caminho em direção a essa cruz. Ele estava convicto que era necessário passar por isso. Versículo 9, leiamos juntos. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu um nome que está acima de todo o nome. Versículos aqui dá ênfase naquilo que, aliás, versículo 6 ao versículo 8, dá ênfase naquilo que Cristo fez. Nos atos, nas ações de Cristo. Agora, versículo 9 vai mostrar para nós aquilo que Deus fez por Ele. Versículo 6 a 8, aquilo que Cristo fez. Mas versículo 9, aquilo que Deus fez. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ou seja, a ideia é que Deus o exaltou ao máximo. O mesmo que foi humilhado, o mesmo que foi zombado, escarnecido, agora é aquele que é exaltado ao máximo. E a ideia é super exaltado, enaltecido, de uma forma gloriosa, a posição mais elevada, a posição maior. Então aqui está implícito a ressurreição, a ascensão e a coroação de Jesus. Deus o exaltou sobremaneira. E aí versículo 10, leia comigo. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. A consumação de sua glória, no dia da sua vinda, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, proclamará o senhorio universal. E deu esse nome para ele. Nome sobre todo nome. Ao nome de Jesus. Nome incompleto aqui. Nome incompleto. Nome de Jesus. O nome que está acima de toda criação. Ao nome de Jesus. Todos se dobrarão um dia. Todos confessarão diante de Jesus. E esse nome que não foi dado a nenhuma instituição humana na terra. Esse nome que foi autorizado a usar, não nos grandes sistemas econômicos do mundo. Mas esse nome foi dado para que a igreja possa usufruir desse nome. O nome de Jesus é o nome pelo qual nós oramos, nós intercedemos, é o nome pelo qual Deus nos ouve, é o nome pelo qual Deus nos recebe, é o nome pelo qual nós somos aceitos diante de Deus. É o nome de Jesus. Não há nome mais importante na face da terra. Não há. Foi dado a nós esse nome. Lembramos do apóstolo Pedro, do apóstolo João, orando no templo, e o paralítico lhe pede esmolas. E Pedro diz o que para ele? Não possuo nem prata, não possuo nem ouro,
mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta e anda. É o nome de Jesus. É no nome de Jesus. É no nome dele que somos guardados. É no nome dele que nós recebemos curas. É no nome dele que nós somos curados das nossas enfermidades. É no nome de Jesus que a nossa alma encontra libertação, cura, restauração, renovo, reaproximação da mesa, perdão. É no nome de Jesus. O nome que está sobre todo nome. E aqui nós temos o nome de Jesus como aquele que tem autoridade para salvar. Salvação somente em Jesus. Não há outro lugar, não há outro caminho, não há salvação a não ser no nome de Jesus. E porás o nome de Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. É em Jesus Cristo. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No nome de Jesus. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do nome, por causa do seu nome, o nome de Jesus. A nossa oração é em nome de Jesus. É em nome de Jesus. A nossa vida toda, ela gira em nome de Jesus. A autoridade que está sobre a igreja, ela só está por causa de Jesus. E aí nós chegamos no clímax do versículo 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O humilde servo Jesus, coroado com honra, com glória. Irmãos, isso aqui é profético, ele vai se cumprir na vida da igreja, na história da humanidade. O vencedor, então, continua celebrando o triunfo, governa ativamente todas as coisas, governa o seu povo, conduz a história. E essa declaração de fé que nós temos aqui, é a declaração mais antiga que nós temos de fé. É a declaração mais antiga que nós temos, o versículo 11. Vamos ler juntos? E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Pedro, quem dizes que eu sou? Quem sou eu, Pedro? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Glória a Deus. E o interessante, irmãos, que esse versículo 11, ele termina com Cristo, mas toda língua confessando que Jesus Cristo é Senhor. E aqui agora entra a primeira pessoa da Trindade, o Pai, para a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus Pai. O alvo final, propósito final de todas as coisas da nossa vida é para a glória de Deus Pai. O alvo final da vitória de Cristo sobre a morte naquela cruz, o alvo final não era a exaltação de Jesus, mas a glória de Deus Pai em Cristo Jesus, apontando para a glória de Deus. A vida de Jesus é uma vida apontando para a glória de Deus, apontando para Deus. E assim é a nossa vida, ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ter o mesmo sentimento que houve. E que o mesmo sentimento, o mesmo pensamento possa inundar o nosso coração e nós também caminharmos nessa mesma direção. Nesse mesmo aspecto. Porque a alegria verdadeira não vem daquilo que nós podemos produzir. Não vem. A alegria que Paulo fala em toda a sua carta aos Filipenses não vem daquilo que a gente pode confeccionar, fabricar. Não vem de nada disso, não vem. A alegria verdadeira está aqui. O mesmo sentimento que houve em Cristo. Caminhar assim.
caminhar conforme Cristo quer que nós caminhemos. Pensar como... Não é esse o recado para Evódia e Sintique? Evódia e Sintique, pensem concordemente. A ceia mostra Jesus, nos lembra da sua morte, da sua ressurreição. Porém, as implicações de tudo isso é uma vida de unidade. O resultado da morte e ressurreição de Jesus implica numa vida de humildade. A morte e ressurreição de Jesus implica na solicitude, na honra. Se isso não houver na igreja, nós vamos ser repreendidos pelo apóstolo Paulo da mesma forma que foi a igreja de Corinto. Vocês estão se reunindo para nada. Mas nós sabemos que nós nos reunimos neste lugar para celebrar a Cristo, a unidade, a comunhão, o partir do pão, e que essa mensagem possa achar guarida no seu coração. Gostaria que você fechasse seus olhos, e eu queria falar pelo menos 3 coisas aqui. É necessário confessar Cristo. Se você está aqui nessa noite e você ainda não confessou a Cristo como Senhor da sua vida, você pode fazer isso nessa noite. É necessário confessá-lo como Senhor, pois por meio de Cristo, somente por meio dele, nós podemos nos aproximar do Pai. É necessário crer em Cristo, dobrar o joelho diante dele. Para aqueles que ainda não creem em Cristo, nessa noite ele pode se tornar o seu Senhor pessoal. E agora, para você que já crê em Cristo, esses versículos devem soar como um imperativo na sua vida, para reafirmar sempre esta confissão: Jesus Cristo é Senhor. Este é o nosso artigo de fé. Esta é a nossa fé, Cristo Jesus. Pai, nós somos gratos a Ti nessa noite, porque podemos reafirmar a história de Cristo como ouvimos pela manhã. Nessa noite, quando participamos da ceia, também podemos reafirmar a história de Cristo. Podemos professar a nossa fé em Jesus, declarar que Ele é Senhor das nossas vidas e rogar ao Senhor a bênção e a graça sobre a nossa vida, começar pela minha, na vida de cada irmão, cada irmã aqui presente. Essa graça que sustenta, graça na qual nós fomos inseridos e somos sustentados por esta graça a cada dia. Nós pedimos que o Senhor jamais, Pai, nos desampare, mas a cada instante renove, Deus, as Tuas misericórdias sobre nós, a Tua graça sendo manifestada na nossa vida e através da nossa vida. E não nos deixe, Deus, esquecer que precisamos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Nos ajude a lembrar disso todos os momentos da nossa vida. É regra para nós, é princípios para nós, é uma exortação diretamente para o meu coração. E eu te peço para que cada um de nós possamos lembrar durante a semana, os dias, os meses, que nós devemos imitar a Cristo. Nos ajude, seja no nosso trabalho, seja nos nossos relacionamentos, por onde o Senhor nos levar, que o Senhor nos ajude, Pai, em nome de Jesus. Amém.